Olá, mais um vídeo da Van Filosofice. Ou seja, é um babaca fazendo filosofia dentro de uma van. Sou eu esse babaca? Sim, sou eu. Van no sentido de dar um trocadilho com a palavra van, né? Van, filosofia, van. E filosofice, como sabe, um pejorativo da palavra filosofia. Ou seja, a filosofia de um babaca. Quem é esse babaca? O babaca sou eu, já disse. Por que babaca, Adilson? Ai, meu nome é Adilson Wedio. Muito prazer. Por que babaca? Todos nós somos babacas para alguém. Alguém? Alguém quem? Você talvez estaria se perguntando, se você está assistindo o vídeo pela primeira vez. Todos nós somos babacas para alguém. Para alguém quem? Alguém que discorda de nós, alguém que não concorda com nossas atitudes, alguém que despreza nossas opiniões, alguém que tem aquela certa prepotência de olhar pra gente e achar-se melhor do que os outros. E sempre tende a dizer: esse cara é um babaca, aquele cara é um babaca, fulano de tal é um babaca, ou pejorativos piores. Mas vamos ficar só no babaca porque é mais bonitinho, né? Então, hoje eu quero falar sobre utopia ou demagogia. O que é utopia? No popular, as pessoas falam que é uma fantasia, que é uma quimera, ou seja, que é uma coisa que não existe, é uma ideia, uma ideologia que não tem como acontecer, né? É alimentar uma falsa esperança no mundo. Mas eu digo, Thomas More, lá quando escreveu lá sobre a utopia, o modelo social de político perfeito, de sociedade perfeita, enfim, é uma ideia que faz uma oposição à ordem natural, à ordem social das coisas, à ordem política, enfim. É impossível? Não, não é impossível. Impossível não é, mas difícil de se realizar, porque não depende apenas de uma pessoa, essa utopia. Mas podemos criar pequenas utopias pessoais e tentar transformar o nosso pequeno espaço, o nosso pequeno ambiente, em algo que funciona. Dá e tem jeito, porque eu digo com toda a propriedade, tem jeito. Eu pelo menos tento e consigo fazer algumas pequenas mudanças no ambiente onde estou. Graças a Deus tenho trabalhado e convivido num ambiente bastante agradável, tanto na minha família, na minha casa, quanto no serviço. Eu digo, começa a mudança dentro de nós, nas nossas atitudes, como a gente escolhe tratar as pessoas, né? Primeiramente, quebrar a arrogância, quebrar a prepotência e não tratar as pessoas como idiotas, porque elas não são. Apenas divergimos em opiniões, temos pontos de vista diferentes. Quando a gente começa a dialogar, apresentar nossos pontos de vista e tentar se propor a entender o ponto de vista do outro, a pessoa entra no modo mais receptivo. E isso já gera muita coisa positiva na nossa vida e no nosso meio. Então, falo com toda a propriedade. Funciona. Pequenas utopias são possíveis. Agora, querer mudar uma nação, aí já é querer demais. Aí já cabe aos poderosos. Bom, demagogia. Aí que entra aí a política aí, demagogia aí, mas por quê? É tentar agradar massas populares, tentar agradar as pessoas com um discurso bonito, com palavras belas, né? Contando historinhas que comovem as pessoas, que sensibilizam, né? Isso soa muito familiar, não soa, né? Soa bastante, né? Sabe por quê? Porque isso é manipulação das emoções. Demagogia, ela mexe com as emoções, chacoalha a gente por dentro, faz a gente se comover e tentar comprar aquela ideia, ou abraçar aquela ideia, aquela demagogia, como se fosse um argumento bastante lógico e racional pra gente. Mas lá no fundo da demagogia existe uma certa hipocrisia, ou talvez uma falsidade. É algo maquiavélico, temos que questionar quando as pessoas começam com demagogias, né? Porque ali pode ser uma coisa muito traiçoeira, ou um argumento muito astuto, com escrúpulos duvidosos. Então temos que tomar cuidado. Olha, estou dando esse alerta porque existe muita demagogia no mundo. Claro que existe. A gente não pode falar que não existe. Existe muitas pessoas demagogas. Mas digo que eu acho que o melhor caminho pra gente, assim, definir pra nós, eu pessoalmente acredito, que é utilizar a lógica e a razão
E tentar colocar também um pouco de lógica nas nossas emoções, não agir apenas por impulso, mas tentar deliberar. Aí fala, mas o que é deliberar, Adilson? Deliberar é complicado, exige muito trabalho, tem que ser muito autocrítico. Eu não tenho essa coisa de autocrítica. Eu creio que todo mundo tem. Porque criticar todo mundo sabe. É natural criticar. A gente está sempre ali tentando decidir o que vai fazer ou não. A gente está tentando formar opinião sobre alguma coisa, vai tentando avaliar se vale a pena ou não. A gente acha demais, considera de menos, ou tenta considerar bastante coisa. A gente acredita nas coisas. E supomos bastante coisas, calculamos, medimos, né? Imaginamos. Tudo isso é julgar. Tudo isso é julgar. Para quê? Para a gente poder determinar qual é a melhor forma de agir. Ou como agir, como reagir diante de uma situação, de um problema, enfim, de uma questão. Temos que passar pelo julgamento. A pessoa que diz que não está julgando, não está pensando. Né? Ou está programada já ali, já então. Né? Mas mesmo assim, o computador ainda faz esse julgamento, porque ele calcula. Bom, eu prefiro trabalhar a proposta da descrição. Olha, palavra difícil? Não, fácil. Descrever. Contar lá pormenores assim, as coisas, tentar traçar uma ideia e dentro desse traçado percorrer toda uma lógica e tentar entender passo a passo cada palavra, cada situação, cada contexto, cada circunstância. Tentar adentrar dentro dessa história, dessa coisa que a gente tá querendo entender. Seja a opinião de outra pessoa, seja uma história, alguma coisa, enfim. A gente tenta fazer aquela imagem mental, imaginar aquele cenário todo, para fazer uma interpretação mais próxima da realidade, ou mais próxima da verdade. Menos fantasiosa, pelo menos mais próxima da verdade. Tentar dar significado a essa coisa, mas um significado mais positivo, menos negativo. É claro que a gente vai enxergar lados negativos, não tem como negar o lado negativo. Não tem como ignorar o lado negativo das coisas. Mas, ao tentar expor essa situação, a gente vai conseguindo ter algumas revelações ali, alguns insights. Epifania, nossa, não é que faz sentido se eu considerar desse jeito? Não é que se olhar por esse ângulo, tem sentido também? Às vezes a gente só considera o nosso lado. Mas sempre tem lá aquela frase que já é um clichê, né? Existe a nossa versão, a versão do outro e a verdade. Mas nenhum dos dois estão contando a verdade. Claro, porque existe muita coisa dentro do ser humano. Existe muito eufemismo, existe muita dramatização, existe muito exagero, existe muita coisa que a gente não quer revelar mesmo. Existe máscaras, né? Que a gente tenta se disfarçar ali e não revelar quem realmente somos. Mas eu acredito que a gente começa a viver quando a gente começa a aceitar quem a gente é de verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso mesmo. Porque como é que a gente vai trabalhar uma ideia de verdade se a gente já tá mentindo pra nós mesmos? Então primeiro a gente tem que assumir o que a gente é de verdade. Eu sou chato, sou babaca pra muita gente. Mas tem quem diga que não. Então pra esses que dizem que não, eu tenho muito carinho. Nossa, trato como pessoas muito especiais na minha vida. E pra quem me acha chato, então não vou destratar, mas sempre vai ter o meu respeito. Sempre, respeito sempre. Concordar não é a regra, mas respeitar sim. Mas, voltando ali, o que é deliberar? Deliberar é você resolver ou decidir mediante um exame de consciência, ou um exame da situação, ou o exame geral desse discurso todo que foi proposto para nós. E depois disso, determinar o quê? Determinar se vale ou não assumir para si essa proposição de utopia ou essa demagogia. Às vezes a gente tem que deliberar para ver se vale a pena ou não assumir isso para nós e comprar essa ideia. Considerando esse monte de coisa, a gente vai opinar, dar nossa opinião, porque a gente está ponderando. Porque se a gente opinar sem passar por esse monte de considerações, eu acredito que a gente está cometendo um erro da presunção, presumindo coisas, achando coisas ou fantasiando coisas, sem de fato tentar conhecer o que está acontecendo. Então esse é o perigo de julgar
sem saber. Então a gente tem que tentar saber mais do outro, mais da situação, para poder dar uma determinação ali e dar opinião. Hoje em dia todo mundo pode opinar, até os loucos opinam. Ixi, será que eu sou louco? Não, o louco não sabe que é louco. Então, fica com Deus, um grande abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu like. E aos haters de plantão, que gostam de resmungar da vida, de tudo, se faz chuva, se faz sol, se tá nublado, se tá frio, se tá quente, e se o cara é bobo, se o cara é banana. Ou seja, esses que se acham melhor que os outros, mas não fazem nada para mudar as coisas, fica com Deus, que Deus te abençoe. E a todos também, um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.